Cumprimento a Igreja Socorro de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Agradeço a Deus que o pastor Sidney e o pastor Daniel, porque tem feito possível eu poder estar com vocês, meus irmãos, e para mim é uma alegria enorme poder estar participando nesta obra, trazendo uma palavra do Senhor Jesus à igreja, por causa de que esse é o motivo da minha visita. Porque quando decidi vir aqui, cancelei uma viagem para o Equador para poder vir aqui a Alagoas. Glórias a Deus. E os irmãos fizeram possível que eu estivesse aqui, e quero aproveitar esta oportunidade para adorar ao nome do Senhor Jesus, junto aos irmãos, lendo a sua palavra, para que todos sejamos edificados nela. Glórias a Deus. A palavra do Senhor está em Isaías capítulo 16. Isaías capítulo 16. E faço a leitura desta palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 16. Enviei o cordeiro ao dominador da terra, desde Selá, no deserto, até ao monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Amon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, ou é a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite esconde os desterrados, e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Amém. Glórias a Deus. O Cordeiro enviado ao mundo é Jesus Cristo, que foi enviado primeiro a Israel e depois chegou até nós, porque estávamos no mundo, aqueles que não estávamos na promessa feita a Abraão, mas pela graça e a compaixão de Deus, o Senhor enviou seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que o povo de Israel fosse resgatado através do poder de seu Filho, que no meio deles veio para resgatar e levar consigo, no poder de seu Espírito Santo, todo o seu povo, e se congregasse em torno dele e em ele, e assim se cumprisse a promessa que Deus fez a Abraão. Não todos acreditaram, não foram todos aqueles que escutaram a palavra de Deus,
não foram todos os que fizeram a vontade de Deus, escutando a palavra do Espírito Santo, primeiro pregada pelos profetas a Israel e depois pelo próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve no meio de Israel e ele pessoalmente tentou, em todo o seu poder e misericórdia, reunir Israel e trazê-lo para si. Glórias a Deus. O Cordeiro foi enviado. O Cordeiro foi sacrificado pelos nossos pecados. Foi derramado o seu sangue e nesse sangue somos todos lavados, aqueles que em arrependimento, postrados aos pés do Senhor, nos colocamos ao cuidado para a salvação e para que o nosso Senhor nos recolha e nos faça seu povo, seus filhos, e assim o sangue do Cordeiro seja para todos nós a vida eterna. Aleluia. Na lei de Moisés, o sangue dos animais sacrificados no santuário, no templo, significa a vida do santo que é derramada para que, saindo do corpo do santo sacrificado, os filhos dos homens fossem, na lei, perdoados. Mas quando Jesus Cristo veio e fez o sacrifício, o próprio sangue do Cordeiro de Deus, o próprio sangue do Filho de Deus, a sua alma saiu de dentro do corpo de Deus para que, derramado sobre o mundo, fosse a nossa salvação. Glórias a Deus. Porque o homem do dia que pecou lá no Éden foi expulso do paraíso por desobedecer a Deus, e ele ficou na condição de pecador, de transgressor, porque Deus, mesmo falando para Adão não comer da árvore do bem e do mal, porque se ele comesse dela ele morreria, mesmo assim com Eva ele comeu, e assim ele transgrediu o mandamento de Deus, e por isso Deus les expulsou do paraíso, porque Satanás assoprou aos ouvidos de Eva, e depois Eva deu de comer desse fruto. Adão, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, conhecimento que só Deus pode ter, porque só Deus tem o poder de separar o bem do mal, e eles comendo fizeram-se participantes somente do poder que somente está nas mãos de Deus, de ter o conhecimento do bem e do mal, e também de poder separar o mal do bem. E ali eles foram expulsos e lançados aqui na terra, e todos nós, nessa descendência, temos habitado sobre a face da terra através dos séculos, mas Deus se compadeceu de seu povo, e quando Abraão creu, ele clamou a Deus, e ele apareceu a Abraão e lhe fez a promessa que dele viria uma descendência que encheria a face da terra, e que seriam mais que as estrelas dos céus e mais que a areia do mar. E nós somos participantes de toda essa descendência. Somos participantes de toda aquela promessa que Deus fez a Abraão, e por isso estamos reunidos naquele que fez a promessa e aquele que cumpriu a promessa. Glória a Deus. O próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. O Cordeiro de Deus foi enviado ao meio do mundo. O Cordeiro de Deus foi sacrificado pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus não somente está no meio de nós, mas o Cordeiro de Deus fez das nossas almas, resgatadas pelo poder das suas misericórdias, parte de seu corpo.
parte desse reino. Hoje, na presença do Senhor, aqueles que temos o Espírito Santo de Deus, somos em casa de Deus, santuário de Deus. Porque aquele que pagou os pecados por todos os homens, que em arrependimento e consagrados a Deus, somos parte de Deus, nesse sacrifício do Cordeiro, bom, estamos já fazendo parte desse reino eterno com Deus. Somente esperamos a sua gloriosa vinda, porque esse penhor do Espírito Santo que temos dentro de nós nos faz viver, conviver com Cristo, nos faz ser parte dele. Moabe foi um dos filhos de uma das filhas de Ló, de aquele que foi tirado dali de Sodoma, quando Sodoma e Gomorra foi incendiada por Deus pelos seus pecados. Bom, escapou ele com suas filhas. A mulher dele, sabemos muito bem que quando olhou para trás foi convertida em uma estátua de sal, porque ela olhou para aquilo que estava deixando para trás, e o que estava deixando para trás era a sua iniquidade e perversão. Mas ali, quando ele se refugiou numa das cidades, como não tinha descendência a não ser suas filhas, as filhas lhe deram vinho e ela teve relacionamentos com elas sem saber, e de ali nasceu essa descendência, Moabe. Bom, Moabe era irmão de Israel na carne, digamos assim. Mas aqui Moabe está sendo colocado como aquele povo onde não há perdão, aquele povo que, transgredindo a palavra de Deus e desterrado da graça de Deus, vagueia pelo meio do mundo, e Deus lhe lança uma sentença para que ele seja punido, castigado, como para que também não tenha esperança por causa da desobediência de seu povo. Então tem aquele povo de Deus que, sendo povo de Deus, é obediente e faz a vontade dele, e tem aquele povo de Deus que, como é na aparência, como que na carne é parte de Deus, mas não faz a vontade de Deus, fica rebelde, fica fora da presença de Deus. Não é uma descendência pura. Hoje a descendência da raça divina é o povo, aquele que é parte na descendência de Jesus Cristo, pela sua misericórdia e pela sua graça, que fazemos o corpo de Deus. Para que o mundo saiba que aquele que é filho de Deus recolhe em santidade seu povo, e aquele que quer a salvação, mas não é parte na graça, no Espírito de Deus, vagueia pelo mundo inteiro. Assim disse: de outro modo sucederá que serão a filha de Moabe, junto aos vãos de Amon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Antigamente tinha-se um sistema de ver a hora, mas aqui o Senhor disse assim: toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia. Ou seja, colocando o pino no meio-dia, oscurece-se o resto. É como que a luz de Deus, que ilumina todas as coisas, impede, nessa passagem, que a luz esteja sobre aqueles que estão desterrados da presença de Deus, e que somente aqueles que estão na presença de Deus são os que estão iluminados. Digamos assim, o meio-dia é quando o sol está no ponto máximo, e quando ele tem mais força para iluminar, para alumiar,
e ao mesmo tempo para oscurecer aqueles que não veem, que não enxergam, porque a luz é Deus. Então ele alumia aqueles que são de seu povo e oscurece aqueles que são os desterrados dele. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, a destruição é defeita e os opressores são consumidos sobre a terra. Eu me maravilho quando Deus coloca essas duas caras do homem. O homem que é contrário a Deus, mas que conhece a Deus, e mesmo assim ele se opõe a Deus, e aquele homem que realmente está na presença de Deus. Tem aquele homem corajoso e valente, aquele homem que, mesmo que a dificuldade do mundo sejam totalmente adversárias, ele consegue, clamando a Deus, que Deus lhe ilumine a vida e a alma dele. E mesmo assim, sendo que existem opressores que nos combatem diariamente, sejam dificuldades, sejam homens, sejam poderes que se opõem à nossa vitória sobre a vida, mesmo assim tem aquele valente que é vencedor por causa de que está nesse poder, debaixo desse sol, debaixo dessa medida, debaixo desse relógio de Deus, né? Que está no centro do meio-dia, né? Alumiando nossas vidas. Mas para os outros, o destruidor está com eles. Se a gente quer concordar com as coisas do mundo e ao mesmo tempo fazer a vontade de Deus, Deus nos agrada. Como esses moabitas, aí que estão recebendo uma sentença terrível sobre suas vidas, e tem aqueles que somos filhos de Deus, o Israel no Espírito, que somos abençoados, que somos separados por Deus. Hoje, digo, neste tempo, é quanto mais o crente deve estar firme na palavra, é quanto mais o crente deve fazer a vontade de Deus, porque o mundo é como um deserto. O mundo traz não somente dificuldades, mas o mundo traz a ira de Deus sobre todo aquele que faz as questões do mundo. Mas aquele que consegue ser vencedor é abençoado por Deus. Porque a gente sempre está clamando no meio da igreja, clamando e adorando a Deus, mas tem que ter esse poder em Cristo Jesus, essa sinceridade, né? Esse poder entregue a Deus das nossas almas, das nossas vidas, para que Deus possa nos usar, para que Deus nos possa guiar, porque Deus não vai atropelar ninguém na vida de nenhum de nós se a gente não se entrega completamente a Ele. Os israelitas, aqueles do tempo do pacto na lei, que transgrediram a lei, que desobedeceram a Deus, e foram dispersos pelo império da Síria. Primeiro as 10 tribos que foram dispersas pelo mundo inteiro e não se reuniram até hoje, e depois Judá, que foi levada em cativeiro para a Babilônia durante 70 anos, eles foram dispersados e foram levados cativos pela desobediência deles, porque Deus fez uma promessa a seu povo, que eles sempre habitariam na terra que Deus tinha prometido a Abraão. Deus fez uma promessa para nós, que nós viveremos e estaremos com Ele para a eternidade. Mas Deus quer obediência, quer perseverança, quer que cada um de nós, obedecendo a Ele, sejamos um espelho, como um espelho de Jesus Cristo. Sejamos como Cristo Jesus foi quando esteve aqui na terra. Por isso, quando Deus fala de destruição e ao mesmo tempo fala das bênçãos, é porque Deus está destacando o que é dele e o que não é. Deus jamais vai abençoar aquele que não está firmemente na sua presença, aquele que não é reflexo de Jesus Cristo na sua vida. Deus vai abençoar aquele que
não somente fala ou em aparência é crente, mas aquele que realmente é servo de Deus. E não digo que tem alguém que não peque, todos somos pecadores na carne, mas há arrependimento, há uma renovação para cada crente que se arrepende todos os dias, orando e clamando e invocando o santo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí, no versículo 5: porque um trono se afirmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo, e se apresse a fazer a justiça. E obviamente que está falando do nosso Senhor Jesus. Somos o corpo de Cristo. E se somos o corpo de Cristo, devemos fazer tudo o que a cabeça manda ao corpo fazer. Porque ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Mas muitos desobedecem a cabeça, que é Cristo, que está escrito aqui na palavra. Aí o corpo padece, porque não há obediência. Glórias a Deus. Meus irmãos, aí no capítulo 2 de Isaías, glórias a Deus, diz assim: visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações. E virão muitos povos, e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Andemos na luz do Senhor. Quando acontecerá isto? Nos últimos dias. Em que tempo estamos? É claro que nos últimos dias. O dia do Senhor é um dia só. O dia do Senhor não passa. O Senhor não tem dias e nem noites. O dia do Senhor é eterno. É um tempo eterno. Nós fomos deixados nesta condição, onde vemos o dia e as noites, as épocas, as estações, e onde fomos deixados por causa da transgressão de Adão lá no paraíso com Eva. E o nosso tempo não é duradouro, não é eterno, mas o tempo do Senhor é para sempre. E todos aqueles que fomos recolhidos no poder do Espírito Santo de Deus, passamos a estar nesse dia que não passa. Esse dia é eterno, onde o tempo não é mais o nosso inimigo, onde não há enfermidades, não há tristezas, não há depressão, não há morte, não há inimigos, onde Deus é eterno com as nossas almas para sempre. Todos nós, os que recebemos o Espírito Santo de Deus, todo aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, mas o recebe, entra no dia do Senhor, porque sua alma foi separada por Deus. Sabemos que Deus é infinito. Sabemos que o tamanho de Deus é inimaginável por qualquer um de nós.
Ao mesmo tempo sabemos que Cristo está à direita de Deus Pai lá nos céus, mas nós também estamos assentados com o Pai em Cristo Jesus, e que passamos a ser santuário de Deus pela presença do Espírito Santo na nossa alma. Então, o Deus que tem tamanho por o infinito e a eternidade, e que passou a ser o morador da alma de todos aqueles que, clamando ao Senhor, passamos a ser seus filhos pelo seu resgate. Bom, então nós também não temos mais limites nessa presença do Senhor, porque Deus, que é infinito e que habita em nossas almas, já nossa alma não é mais aquela coisa pequenina que está dentro desse corpo carnal e prisioneira desse corpo cheio de pecado, não tinha mais esperança. Mas o Deus que nos libertou, o eterno, que não tem limite, que é eterno, está em nosso coração e fez da nossa alma também infinito, e entramos no dia deles. O sofrimento que podemos ter com os seres humanos é aqui fora, na carne, nesse revestimento carnal. E nesse revestimento carnal que vai deixar de ser. Temos medo da morte física, é claro, qualquer um tem medo, sentimos dores, sentimos preocupações, temos ansiedades, mas ao mesmo tempo, como temos a esperança viva, que o próprio Deus, o Espírito que mora em nós, e sabemos que como Ele é o eterno, nós também fazemos parte dessa eternidade. Por isso diz que Deus é o alto, é a largura, é a profundidade e a extensão, ou seja, não tem fim. E nossa alma, que foi resgatada por Deus, faz parte dessa eternidade. Incompreensível para a mente humana, mas entendida no Espírito Santo de Deus. Os seus mistérios são enormes, são infinitos. Deus nos tem dado uma riqueza tão grande, tão infinita, que se o homem chegasse a entender uma pequena parte dessa, se aglomeraria de todas partes, se ajuntaria em grandes multidões para escutar a palavra de Deus. Mas essa ignorância, esse descaso, como esse povo Moabe e todos aqueles povos do mundo inteiro que não conhecem a Deus, fazem que eles se admirem nas questões do mundo e não se aglomerem, não se agrupem no poder do Espírito Santo de Deus. Muitos devem achar que somos tolos, que somos loucos e fanáticos, porque estamos reunindo adorando a Deus, um Deus que não se pode ver segundo eles, mas nós vemos a Deus. O amor dele é tão grande que ele transborda de nossas almas e faz-nos cantar, pular, gritar. Por que o crente grita? Por que o crente pula? Por que o crente parece um louco que começa a louvar e adorar a Deus? Porque ele não somente vê a Deus, mas ele vive a Deus. Nossa, oxalá todo mundo estivesse nessa loucura. Seria bom que todo mundo estivesse nessa loucura e todo mundo adorasse a Deus ao mesmo tempo como nós o adoramos. Porque seria o fim do mundo, porque Deus viria e nos levaria a todos para o céu. Seria o tempo da manifestação da glória de Deus. Seria o tempo, como diz no Apocalipse, que virá um tempo em que a arca da aliança vai se abrir lá nos céus. E toda a manifestação de Deus será vista pela sua igreja e pelo mundo inteiro. A palavra diz que todo joelho se dobrará. É uma honra para nós, é uma alegria para nós ajoelhar-nos constantemente perante o Senhor em nossa vida. Mas aquele que não acredita vai se ajoelhar também. Até o demônio vai se ajoelhar. Não tem ninguém que não se vai ajoelhar. O poder de Deus é muito grande. Ninguém resiste à luz de Deus. Se você tenta olhar para esse sol físico, você não consegue. Imagina a luz de Deus. Só a presença de Deus, se ela aparecesse aqui, se abrisse uma alma de algum de vocês que tem o Espírito Santo de Deus, destruiria toda a criação.
porque a presença viva de Deus consome tudo que não é de Deus. Porque isso é passageiro, isso é físico. Mas o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, consome tudo. Menos nós, que somos seus filhos, seus servos. Glórias a Deus. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Abraão, quando ia sacrificar Isaac, seu filho, foi lá no Monte Moriá, onde também se fez o templo de Salomão. Aqui significa o Monte Sião, o próprio lugar onde Deus fez seu templo. Sabemos que o templo de Deus hoje não está mais ali, no físico, está no coração de todos aqueles que somos parte dele. Então, quando Deus fala deste monte, está falando de seu próprio Filho, que está lá nos céus e está no teu coração. Hoje em dia você faz parte desse monte Sião, desse monte que é o próprio Deus. O monte é o lugar mais alto que sobressai de uma terra plana. Cristo é o mais alto de toda a criação. Se sobressaltará por todos os outeiros, por todo homem, por toda arrogância, por todo o poder que há na terra. E Deus colocará no cimo dos montes, certo, a sua glória. E todas as nações se aglomerarão a adorar o Senhor. Significa assim, que todos nós, recolhidos por Deus, fazemos parte desse grande monte, desse grande poder que é Cristo Jesus. E todas as nações têm sido chamadas pelo poder da pregação da palavra e pelo poder do Espírito Santo, que tem juntado todos e temos feito essa casa de Deus. Somos parte dessa casa de Deus. Deus escolheu Cristo para habitar para sempre em toda a criação. Ou seja, Ele próprio, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus. O Pai que está sobre toda a glória, mas o Filho, a parte de Deus, a pessoa de Deus que fez toda a criação. E o Espírito Santo, o que dá vida a tudo. Por isso que Pai, Filho e Espírito Santo é o mesmo Deus. Como a água, às vezes, se está muito fria é gelo, outras vezes é vapor, está muito quente, e outra vez é líquida. Deus, mais que todas as coisas, segundo a sua manifestação, é o Pai, o Criador, o que está sobre todas as coisas, e seu Filho, o Fazedor, o Verbo, o que fez todas as coisas, e o Espírito Santo que vivifica todo. Glórias a Deus. E virão muitos povos e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, literal, a casa do Deus de Jacó, literal, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, que é a palavra de Deus, Cristo Jesus, e andemos nas suas veredas, que é o caminho, que é Cristo, porque de Sião sairá a lei, o monte Sião, o poder de Deus, o templo de Deus, a casa de Deus, e de Jerusalém a sua cidade santa, que é a esposa do Cordeiro, que você é parte dela. A palavra do Senhor, ou seja, o próprio Cristo sendo esse corpo e nós com Ele. A palavra é maravilhosa, ela vai falando literalmente a sua glória, vai manifestando o seu poder. Ele exercerá o seu juízo sobre a gente, sobre todas as pessoas do mundo, e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. E o poder de Deus manifestado no fim dos tempos. Pode ver que todos aqueles que fomos chamados do meio do mundo já não temos mais vontade de guerrear com ninguém. Não temos mais vontade de brigar com ninguém. Temos vontade só de adorar a Deus. Nos juntamos em seu poder
E todos juntos, clamando a Deus, estamos com Ele para sempre. Porque há tanta gente que não enxerga o poder de Deus e não enxerga Cristo. Ali em Isaías 53, o que nos diz a palavra de Deus? Tem muitas pessoas que procuram a Deus, meus irmãos, mas procuram a Deus para que satisfaça a sua ambição, o seu querer, o seu ego. Muitas pessoas procuram a Deus para que lhes enriqueça. O Deus seja que nem um empregado para eles. Mas Deus veio para os humildes. Deus veio para aqueles que, rejeitando as questões deste mundo, se convertem de todo o coração a seus pés. Porque o próprio Deus veio na condição de um homem. Para quê? Para que não somente desse o exemplo de como deveria ser o homem para chegar a Deus, mas também para que o homem aprendesse da atitude do Filho, do ensinamento do Filho, da pessoa do Filho que é Jesus Cristo, aprendesse como chegar a Deus, para que rejeitasse o mundo e se consagrasse plenamente ao Senhor. Aí diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? Muito pouco, muitos poucos. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosuras, e olhando para nós para Ele, nenhuma beleza víamos, para que a desejássemos. O que o mundo vê em Cristo Jesus, não vê uma beleza nele. Quando os israelitas viram a Jesus Cristo, viram um homem comum, um homem menos que ele, porque ele nasceu numa manjedoura, ele era o rei dos reis, o príncipe dos príncipes, o homem mais rico de toda a criação, porque era o próprio Criador, mas ele nasceu numa manjedoura e veio com um homem humilde e sem riquezas materiais. O que queria o povo de Israel? Que viesse um grande líder, um grande rei, cheio de pompa, cheio de riquezas, com uma espada que acabasse, que exterminasse seus inimigos. Eles nunca enxergaram ao Filho de Deus em Cristo Jesus, porque eles não queriam ver a Deus na humildade, eles não queriam ver a Deus na pobreza física, eles viam a Deus nas coisas materiais, na aparência, na sua arrogância, na sua cobiça. Quantos hoje não procuram a Deus e não veem que Deus vem na humildade, que Deus vem na sua misericórdia? E Deus te pode encher de riquezas, mas primeiro o homem tem que se humilhar perante Ele. Tem que se despojar de tudo, porque Cristo se despojou, sendo Deus Todo-Poderoso, e ninguém via formosura nele, ninguém via alguma coisa. Se vem algum artista famoso aqui nesta cidade, vai todo mundo ver ele, se ele faz um show, ou vai imitar ele, né? Como ele se veste, o que ele fala. Mas se vem Cristo, não reconhece. Não reconhece, porque Cristo está sendo pregado nesta igreja, em todas as igrejas desta cidade, e Deus está vindo em cada um de vocês que são consagrados a Ele. Mas ali eles não querem ir, tá? Querem ir na aparência, na pompa, na vaidade, né, pastor? E isso é triste. Por quê? Porque Deus está chamando a todos, mas Deus não vai alimentar a nenhum arrogante, a nenhum mentiroso, nenhum cobiçoso. Deus vai alimentar a seu povo, aquele que o procura em espírito e em verdade, em humildade. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum.
Glórias a Deus. Quantos de vocês, meus irmãos, quando Deus les chamou e conversaram com alguém que vocês conhecem há muito tempo, talvez o pai, a mãe, irmãos ou filhos, e eles te expressaram e acharam você um louco, porque você começou a adorar a Deus, começou a pregar o reino de Deus e foi encontrado louco, doido, porque você começou a ver coisas que eles não podiam ver. Você começou a ter o poder de ver o que está oculto aos olhos do mundo, mas que é dado por visão e poder nos olhos do crente que tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Quando ouvimos, temos que ouvir com o poder de Deus. Porque todo mundo parece que escuta os ruídos que tem no mundo do exterior, ou vê as aparências das coisas, mas o crente começa a escutar e a ver as coisas de Deus. Pode ver que a palavra é viva para nós. A palavra nos alimenta, a palavra nos traz conhecimento, sabedoria. Os nossos olhos não veem só as coisas aparências. As coisas que estão na aparência, começamos a ver no rosto dos irmãos ao próprio Deus ali no teu coração, né? Começamos a ver o que Deus amou e pelo que Ele deu a vida. Começamos a enxergar a glória de Deus no que Ele resgatou do meio do mundo. Sejamos perseverantes, sejamos atentos a cada palavra, a cada ensino do Senhor, para que o Senhor nos tenha fortalecido até o final. Porque os tempos são difíceis. Os tempos não são fáceis. A cada dia o mundo se corrompe mais. A cada dia emergem poderes no meio dessa sociedade que confrontam a palavra de Deus. O que era como uma lei natural, hoje em dia diz-se que é natural. É a lei do contra. A lei que confronta a lei de Deus. Deus tendo todo o poderio de todas as coisas, da vida, da morte, e sendo o Criador de todas as coisas, nos deu exemplo e veio como o mais humilde dos homens, para que assim nós, tomando seu exemplo, façamos a mesma coisa neste mundo. Por isso, se alguém se está lamentando sua própria sorte no meio deste mundo, tenha por certeza que Cristo está de olho em você e não te vai abandonar. Que no momento certo Deus vai te socorrer e vai te dar tudo o que você precisar, se você for perseverante, for constante, não desistir. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados, as nossas fraquezas, e as nossas dores levou sobre si. Ou seja, Ele pagou, sofreu por nossos pecados, pelo pecado da humanidade inteira, em todos os tempos, para que assim o Deus Todo-Poderoso tirasse a ira de aqueles que fossem recolhidos por Cristo Jesus. Porque o homem, desde que nasceu, desde que o homem está gerado no ventre da sua mãe, ele já está na condição do pecador. Não há ninguém, nem por mais nobre ou inocente que pareça, que tenha nascido em santidade. Só Cristo nasceu em santidade. É verdade que Deus cuidou de alguns profetas mesmo no ventre da mãe deles, mas eram homens comuns. E sem o poder de Deus, jamais eles teriam suportado as terríveis peripécias e calamidades deste mundo. Assim também nós não suportaríamos se Cristo Jesus não nos desse em seu poder o suportar as tribulações deste mundo. Só Ele que consegue nos dar essa força, porque Ele levou as nossas dores sobre si, os nossos pecados sobre si. Por isso, um crente, por mais que esteja sofrendo, por mais dificuldade que passa, se ele clamar, Deus levará todas as suas dores e te fortalecerá. Mas Deus quer isso, que através do sofrimento a gente se consagre a Ele. Já viu clientes prósperos, cheios de dinheiro? Eles se esquecem que são únicos.
se acham tão abençoados que acham que não são mais homens comuns, que não tem mais pecado. É um perigo isso aí, né? Porque se existe algum crente, um de nós, que acha que está tão grandemente na presença de Deus, que já não lhe é necessário padecer mais, bom, aí é onde está o perigo. Poderiam passar por uma dificuldade e a gente nem viria a percebê-la talvez, e poderíamos ficar em um pecado terrível, e depois não poderíamos sair. Pode ver esses grandes homens, pregadores famosos aí fora, eles caem em transgressão, caem em pecados terríveis, por isso mesmo, porque eles se descuidam, porque eles não ficam humildes, não ficam como Cristo ficou. Cristo não se revestiu de poder, de glória, a não ser a glória do Espírito Santo aqui na terra. Ele não andava em carruagens de ouro, nem em cavalos finos, né? Não tinha palácios aqui na terra, não, ele veio como um homem comum, e como um homem pouco. Para quê? Para que o homem enxergue que Deus quer, não que o homem se volte para a riqueza do mundo, mas se volte para a riqueza que Ele dá no Espírito Santo de Deus. Porque a riqueza que vamos ter é eterna lá nos céus. Não é cerrado ter um bom trabalho, uma casa confortável, o recurso necessário para dar para nossos filhos, para pagar nossas contas. Mas primeiro, Deus quer obediência e consagração. Mais alguns versículos antes de terminar nesse mundo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, é moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus. Naquele tempo que Adão foi expulso do paraíso, com sua mulher Eva, bom, eles foram colocados aqui na terra, e deles nasceu toda essa descendência, e qual descendência também é parte de nós na carne. Desde aquele tempo o homem teve a oportunidade de se arrepender e de clamar a Deus. Mesmo que Deus falava com Abel e com Caim, falava, conversava com eles, Caim matou seu irmão. E não todos eles se arrependeram. Os descendentes que vieram a ser de Eva e Adão, e outra descendência que veio em Caim, eles não clamaram a Deus, a não ser 10 patriarcas, os que estão escritos na palavra de Deus. 10 patriarcas, desde Adão até Noé. Pode ver que estão 10 patriarcas descritos ali, né? Um que foi arrebatado e os outros são destacados. E eles tiveram muitos filhos e filhas, mas não se fala deles. Por que não se fala deles? Porque Deus, de todos os milhares que nasceram antes do dilúvio, se agradou só daqueles, né? E no tempo de Noé, lembremos-nos muito bem que o homem tinha pecado a tal ponto que ele tinha uma convivência com os anjos caídos, tinha um relacionamento com ele, e nasceram aberrações, nasceram aqueles gigantes dos tempos antigos, né? E Deus rejeitou aquele mundo, e por isso Deus escolheu um homem só, daqueles 10 patriarcas, Noé, e ele mandou construir a arca, e ele entrou, ele, sua mulher, seus filhos, suas noras, né? E a arca foi fechada por fora, por Deus, é claro, reuniu toda a criação animal ali dentro. Agora é um mistério como todos esses animais chegaram ali. Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele quer. Em Josué, Deus parou a terra, o sol parou, não parou. Deus faz o que Ele quer, Ele é Deus. Teve o dilúvio, depois pousou a arca ali no Ararat, no Monte Ararat, e ali eles desceram, né? Noé com seus filhos. Bom, e ali se multiplicaram, mas mesmo assim, que eles sabiam o poder de Deus que tinha feito, tinha resgatado a vida de Sem, Caim e Jafé, e deles nasceram todos aqueles que viveram depois do tempo
do dilúvio. Mesmo assim, eles se reuniram ali, naquela região, em torno de Ararat, Babel, que significa Babilônia, confusão, e eles criaram uma cidade e uma torre. Eles falavam uma mesma língua, era uma raça só, sabia? Uma raça e uma língua. E eles fizeram naquela cidade, né? Como essa cidade que se está formando hoje no mundo, essa grande Babilônia, que todo mundo quer ter uma nova lei, uma lei antinatural, contra a palavra de Deus, e está formando uma torre. Essa torre é o que o homem levanta em seu próprio ego. E nesse tempo ele queria chegar até os céus. E eles também tinham um relacionamento com os anjos caídos naquele tempo, naquela ocasião. E Deus desceu de lá dos céus para ver o que estava acontecendo. E viu Deus que o homem tinha criado no meio da cidade uma torre que estava chegando até os céus. Querendo dizer assim, o homem tinha um relacionamento a tal ponto com os anjos caídos que ele queria dominar toda a face da terra e queria dominar as questões do mundo espiritual, mas sem clamar a Deus. Então Deus o que fez? O repartiu pelo mundo inteiro em diferentes raças, diferentes culturas, né? Por isso que nós sabemos como aqui no Brasil tinha indígenas, né? Também onde eu nasci, no Chile, raça que nunca tinham tido contato com Israel nem com Deus. Não? Por quê? Porque Deus espalhou o mundo inteiro, toda essa raça em diferentes tempos, e a seu tempo o repartiu pelo mundo, para que assim, a seu tempo, aqueles que ele escolheu fossem chamados. Por isso as culturas têm algumas características similares entre si. Você pode encontrar as pirâmides que tem no Egito, com as pirâmides dos astecas, dos incas, e a adoração ao sol e à lua, e muitas coisas que se parecem naquelas culturas. Mas como é tão parecido aquela adoração ao mundo, ao submundo, aos demônios? Por que eles se parecem tanto nessa adoração, no ocultismo, a esse mundo que é o inferno para nós? Porque o homem, quando foi disperso pelo mundo, foi disperso justamente para que não se reunisse novamente e deixando a Deus, invocasse o demônio e quisesse fazer o mundo a seu querer, a seu bel prazer. Pode ver que o mundo que se está reunindo agora, nesta época, nesse tempo, é contra Deus. Aquelas nações que se reúnem e que politicamente falando, doutrinariamente, dizendo como eles atuam, eles não seguiam pela palavra de Deus. Eles são contra a palavra de Deus, como foi no tempo da Torre de Babel. É uma segunda vez que o homem se está reunindo do mundo inteiro para confrontar a Deus. Mas só que hoje tem um porém. Nós, Cristo Jesus é nós, a sua igreja, o seu corpo, a sua noiva, está reunida e se está juntando e reunindo do mundo inteiro para ser transportada, para ser arrebatada pelo céu. Glória a Deus. Hoje em dia já não tem mais espaço para repartir um homem pelo meio da terra, porque o homem dominou tudo, não dominou? Então acabou o tempo. Lembremos que estamos no 6º dia. Quantos dias tem na criação? 6. Quando foi que foi colocado o homem? No 6º dia. Mas lá pelo finalzinho do 6º dia, né? Quando Deus já tinha criado todos os animais, todas essas coisas. E o 7º dia, qual que é? O dia do Senhor. Não é esse sábado que nós conhecemos assim. Não, é o dia do Senhor que o santificou. Ou seja, aquele dia que começamos a falar aqui na palavra, o dia que é eterno de Deus. E nós, na consagração do Espírito Santo, somos parte desse dia. Estamos no entardecer, quase a noite do 6º dia. E não tem outro dia para o mundo, não. Porque na Escritura são descritos 6 dias. E depois não é descrito mais um dia, a não ser o dia do Senhor. E nesse entardecer desse 6º dia, meus irmãos, ou fica para trás, nesse mundo que Deus vai deixar para a destruição, ou você vai para o dia do Senhor,
para a glória de Deus. Não tem mais tempo. Por isso que Deus descreveu a criação em 6 dias. E o 7º dia é o dia dele. É um dia espiritual. É um dia onde você pertence. Onde você está consagrado a Deus. Antes de terminar para falar desse dia, já que o Senhor me tocou falar desse dia, meus irmãos, ali em Tessalonicenses, glórias a Deus, bendito seja. Aí no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, diz assim, capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O que estamos falando? Que estamos no entardecer desse 6º dia. Que a noite já vem, ou seja, a noite sobre o mundo, mas nós somos os filhos do dia, da luz. Pois que quando disserem a paz e segurança, esse mundo lá fora, a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Está falando desse mundo rebelde contra Deus. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, na noite, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Está vendo? Está falando que nós não estamos em trevas, então estamos no dia do Senhor. Então aquele dia não nos surpreenderá à noite, nos surpreenderá no dia do Senhor. A noite é para o mundo. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Literal aqui no versículo 5. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete e esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, nós somos filhos do dia. Nós estamos nas trevas. O mundo está de dia, está de noite, está nas trevas. Por quê? Não porque Deus não lhes queira dar a luz, porque eles não querem receber ao Senhor. Mas aqui está o pastor visitante, todos clamando no dia do Senhor a palavra de Deus. E vocês, todos estão ali no dia do Senhor. Se o Senhor vier agora, vai levar todos nós. Glórias a Deus. Porque a noite para o mundo, para o que está em treva, para aquele que fica embebedando-se. E não estão falando de licor, de álcool, estão falando embebedando-se com doutrinas, com o mundanismo. Porque o cara que se embebeda com álcool se arrepende e fica na presença de Deus. Mas aquele que traz doutrina do mundo, aquele não. São como aqueles que construíram na Torre de Babel. São como aqueles que adoravam aos demônios e construíram naquela grande cidade. Sejamos sóbrios, e somos sóbrios, graças a Deus. Que Deus, o maravilhoso Deus Todo-Poderoso, que nos ilumina através do seu poder em seu Espírito Santo, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nos tenha sempre conservados em seu dia, que ilumine as nossas mentes, nossos ouvidos, e que ilumine também o nosso caráter, para que a gente não venha a tropeçar e venha a fazer loucuras nesse tempo de espera da sua vinda, da sua gloriosa vinda. Sejamos sóbrios e demos graças a Deus, porque Ele já nos abençoou tremendamente. Sejamos todos vivificados pelo poder de Deus.